grande potencial está dentro de si. N-Coaching, com Jorge Freitas. Muito bom dia. N-Coaching é a proposta que fazemos para todos os ouvintes da Rádio N, da NFM. É o primeiro programa sobre coaching em Portugal. É um programa semanal que vai acontecer todos os domingos, entre as 11 e o meio-dia. 1 hora todas as semanas a falar sobre o coaching. Seguramente que alguns dos ouvintes podem estar a questionar, mas o que é o coaching? Já ouvi falar, alguns dirão, outros sabem muito bem o que é coaching, uns julgam saber o que é o coaching e provavelmente há muito ainda a descobrir, pois é exatamente para todo este leque de pessoas que se vão interrogando sobre esta palavra de coaching. Coaching que vem naturalmente do inglês de coach, de treinador. Eu para o primeiro programa convidei, eu creio que é o pai do coaching em Portugal, mas vamos ver se o meu convidado dirá, eu julgo que sim, o currículo dele é de excelência. Então o nosso primeiro convidado chama-se Viana Abreu. N-Coaching. Viana Abreu é o presidente da AP Coaching, a Associação Portuguesa de Coaching, presidente da International School of Professional Coaching, fundador do portal do Ser e é coach profissional e orador convidado em várias instituições de ensino superior. N-Coaching. Como já ouvimos falar, um profissional que entrou pelo mundo da engenharia, na área das telecomunicações, mas hoje abraça um projeto, digamos que é um grande projeto, que é movimentar-se nas águas do coaching. Viana Abreu, sem grandes rodeios, se alguém vier ter consigo e perguntar é o pai do coaching, como é que reage? Diz que sim, diz que não, talvez, o que é que vai aí dentro? Olá, bom dia a todos, todos os ouvintes. Queria começar por agradecer também esta oportunidade de estar aqui na NFM, neste programa, N-Coaching, e convidado aqui pelo Jorge Freitas. E realmente esta é uma... coaching é algo que me acompanha, nesta altura, a tempo inteiro, nos últimos anos, e na realidade tem a ver com algo que surge no meu percurso e que tem a ver com as pessoas. Tem a ver com, a certa altura, ter na realidade constatado, descoberto, que não só, no meu caso, havia respostas que eu podia ter e que não as tinha ainda encontrado, como ter percebido que todos temos muito mais para dar. E, portanto, coaching aparece aqui como uma ferramenta que ajuda a que o nosso potencial possa se manifestar e possa ser utilizado. Mas quando voltando à pergunta inicial, que é, quando se diz pai do coaching, é claro que eu vou desmontar o porquê desta questão. Depois de eu ter estudado com muito cuidado e com rigor, eu julgo que se pode considerar que o Viana Abreu vai marcar história no coaching em Portugal pelo volume de trabalho e empenho que tem feito e o que virá a seguir, seguramente que ainda há muito caminho a desbravar, mas daí eu ter utilizado este lado do pai do coaching. O Viana Abreu é o presidente da AP Coaching, a Associação Portuguesa de Coaching. Antes de entrarmos na associação, Viana Abreu, se eu não entender nada de coaching, eu nunca ouvi falar em coaching e conheço e tenho o privilégio de conhecer o Viana Abreu e pergunto, Viana Abreu, o que é o coaching? Mas afinal, o que é isso de coaching? Peço-lhe a capacidade de síntese para uma pessoa que não sabe e está a zero em termos de informação. Pelo menos da sigla ou do nome, neste caso do nome, do vocábulo, não é? Do coaching. Podemos dizer que coaching, na realidade, representa uma ferramenta, vamos pôr nestes termos para já, que nos ajuda a que realmente nós possamos encontrar respostas para aquilo que são os nossos desafios. Portanto, na realidade, o coaching ajuda-nos a atingir as nossas metas. O coaching ajuda-nos a focar naquilo que nós queremos, ajuda-nos a tomar consciência do
que é que está em causa e o quanto importante isso é, a nos responsabilizarmos, ou seja, a percebermos e a tomarmos mais uma vez consciência no sentido de, para eu concretizar esses objetivos eu vou ter que fazer algo, mudar algo, e na realidade a me comprometer. Isto é algo que posso fazer, eu diria, sozinho, numa lógica de auto-coaching, ou assistido com um coach que me facilite este processo. Mas isso ia te perguntar, falou-me em ferramenta, falou-me em descoberta, que pode ser feita portanto, pelo próprio ou recorrendo a um profissional, mas então, numa palavra eu consigo definir coaching? Coaching, sei que é difícil aglutinar numa palavra o universo do coaching, mas então, rapidamente, o coaching é uma ferramenta, é uma metodologia, é uma filosofia, é uma escola? Eu diria que é uma ferramenta na medida em que a gente pode utilizá-la. É uma filosofia porque tem uma visão, e esta visão é de que há potencial nas pessoas e há um potencial ilimitado nas pessoas. E é uma metodologia também, na medida em que há uma forma de o fazer e que tem a ver com esta sequência que eu vou agora dizer, que é quando nós somos levados a focar naquilo que queremos. Quando nós, depois de pensarmos naquilo que queremos, podemos chamar isto até um certo pensamento positivo, mas focar no que queremos, tomarmos consciência ou procuramos saber o que é que está em causa, o quanto importante essa questão é para nós, e logo a seguir nos perguntarmos então o que é que eu estou disposto a fazer para alcançar isso que eu pretendo, e quando logo a seguir eu pergunto quando é que vais fazer e me comprometo, eu estou a ativar aqui um mecanismo que funciona em seres humanos como nós e que faz com que eu realmente saia com motivo para a ação, ou seja, motivado para pôr em marcha provavelmente mudanças, provavelmente ações que me vão levar a aumentar a probabilidade de eu ter o resultado que eu quero, ou seja, a ter resultados positivos. Então podemos dizer que é um conjunto de algumas instruções que implica disciplina, naturalmente, implica método e implica que o foco esteja onde? O foco esteja essencialmente naquilo que nós queremos. E, portanto, há aqui um princípio que vai beber aquilo que podemos chamar de pensamento positivo. E se quiséssemos ver isto em termos gerais, portanto, há aqui, por um lado, um princípio de potencial humano, subjacente, digamos assim, a este quadro. Há um princípio do poder do pensamento positivo, ou seja, alimentarmos mais e mais aquilo que nós queremos. E depois há uma metodologia que nos ajuda, desde focarmos, nos consciencializarmos, responsabilizarmos e comprometermos, a sairmos com mais motivo para a ação, portanto, mais motivados, em direção àquilo que queremos e, portanto, com maior probabilidade de alcançarmos resultados que nós próprios traçamos. Então o coaching surge, eu sei que surge nos Estados Unidos no início do milénio, praticamente. O coaching surge para ajudar as pessoas a serem mais felizes? Sim, portanto, eu diria que o coaching tem muito a ver na realidade, com o ser humano, com a natureza humana, com a pessoa, e na realidade as origens de tudo isto a gente pode vê-las muito longe, não é? Podemos vê-las, estou-me a lembrar até da antiga Grécia, onde Sócrates, na altura, o filósofo, tinha uma abordagem que era a meiótica, em que desafiava, digamos, os seus formandos, vamos por assim, através de perguntas, mais que respostas. Tinha aquela visão de que mais do que outra resposta, vou-te ajudar a pensar, para encontrares tu as respostas. Portanto, digamos que aí já havia algo de atitude coach, vamos pôr nestes termos. Está claro que, ao longo da história, pessoas especiais se cruzavam, pessoas que refletiam no que queriam, etc. Portanto, digamos que esta questão de como é que o potencial humano se punha cá fora esteve presente. Na realidade, só muito recentemente, aqui na década de 90, é que se organizou naquilo que hoje podemos chamar coaching, na forma como ele é praticado profissionalmente. Não é?
E essa metodologia foi sendo sistematizou-se, portanto, conseguiu-se chegar a uma estabilidade de uma metodologia que pudesse ser replicada depois, pudesse ser repetida com resultados, naturalmente. E é isso que estamos a verificar, portanto, ali estou-me a lembrar aqui de etapas importantes, entre muitas, não é? Portanto, estou-me a lembrar ali na década de 70, por exemplo, em centros nos Estados Unidos, em La Salette, onde era um centro de desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, onde se organizavam workshops, cursos, mais para as pessoas desenharem o seu projeto de vida, etc. E onde começavam a surgir, digamos, conversas entre as pessoas, o one-to-one, e onde algo do coaching já surgia, no sentido de alguém ouvir alguém e dar a oportunidade que a pessoa se exprimisse, encontrasse ela respostas para desafios que colocava. E, portanto, aí alguns passos foram dados. Entretanto, surgiu um trabalho muito interessante de Timothy Galley, aliás, oriundo nesse mesmo centro, também lá em Salem, que era professor de ténis, e que começou a utilizar uma abordagem para o treino que complementava o treino clássico. Era um treino que era a própria pessoa a ajudar a encontrar ela as respostas para os desafios que se punha no próprio treino. Acabou por dar origem a alguns livros. O primeiro foi The Inner Game of Tennis, onde este jogo interior, não é, de nós próprios, temos que saber lidar bem com nós próprios, não é, para podermos ter resultados maiores. Portanto, para além do adversário, que era o outro jogador, somos nós próprios também, muitas vezes, o adversário, e muitas vezes um adversário que é difícil, na medida em que não temos, muitas vezes, o controle para poder ter as melhores estratégias, para ter a melhor atitude interior, digamos assim. Muitas vezes temos um discurso interno até negativo, que não ajuda, não é? Não ajuda, e muitas vezes fazemos o auto-boicote, boicotamos a nós próprios. E, portanto, ao longo desse trabalho, estamos a falar da década de 70, no final da década de 80 começam a haver alguns profissionais que se intitulam de coaches, portanto, já com este trabalho de ajudar, normalmente do one-to-one, e ajudar outras pessoas a se focarem no que queriam, e numa relação onde o protagonista era aquele que trazia um objetivo, digamos assim, para trabalhar, tinha um coach que o assistia nesse processo. Portanto, numa lógica de assistir sem ser diretivo. E, portanto, através de perguntas que fazia, ajudava a que a própria pessoa, sem interrupções, digamos assim, pudesse ela própria encontrar respostas para aquilo que eram os desafios. Portanto, isto aqui culmina ali no início da década de 90, com alguns movimentos, algumas associações, culminam com a criação da International Coach Federation, por exemplo, ali na década de 90, 94, 95. Nós daqui a pouco já vamos falar depois das várias organizações ou associações, ou a forma como o coach se foi organizando. Se eu lhe perguntar, Viana Abreu, nomes da história universal, portanto conhecidos naturalmente, que tenham feito um trabalho meritório que lhes permitiu colocar o nome na história. Gandhi, podemos dizer que Gandhi exerceu coach à sua maneira, na altura, na época? Podemos dizer que sim. À medida em que eram seres humanos que acreditavam em seres humanos e acreditavam em si próprios. E coaching tem muito a ver com este acreditar e pôr isto em ação. E aí estamos perante alguém que independentemente do seu menos de 60 quilos, levantou um povo, não é? Porque acreditava em si, acreditava nas pessoas. Estou-me a lembrar de uma frase muito conhecida, não é? Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Na visão que está por trás de todo este processo, que o coaching também ajuda a materializar, há esta visão, esta filosofia, digamos assim, de que cada ser humano é co-criador da sua própria realidade e tem em si todas as suas respostas. O que acontece muitas vezes é que somos co-criadores da nossa própria realidade, conscientemente ou não, e muitas vezes inconscientemente. E temos em nós as respostas. Muitas vezes é que não sabemos. Portanto, no coaching está claro, quer no profissional que é o coach, quer naquilo que podemos chamar de cliente, coachee, está subjacente um quadro de recursos, um quadro de potencial ativado, e, portanto, numa sessão de coaching
acelera-se esse trabalho facilita-se esse trabalho de atingir metas, de se alcançar algo que se pretende. E digamos que o ponto de partida é um ponto de partida de pessoas que sabem que podem atingir objetivos e que podem realizar aquilo que se propõem realizar. Não é? Há pouco, quando eu falei, e o foco deve estar onde? O foco, pergunto-lhe, deve estar sempre centrado no, e agora vou usar a palavra, no coachee ou no cliente. Claro. Porque o treinador, entre aspas, ou seja, o coach, o profissional de coach, não é suposto introduzir, isto é uma pergunta um bocadinho já em jeito de afirmação, mas não é suposto introduzir os seus valores, ou seja, o foco é sempre o cliente. É o que está a ser, qual é o termo aqui, trabalhado, ajudado, podemos pôr esses não é? termos. Realmente o coaching aparece aqui numa altura em que nós assistimos, e pegando até na questão de há pouco, da questão da um bocadinho histórica, o coaching acaba por ser algo mais recente que a própria internet. Não é? Portanto, é algo que está muito em cima de um contexto de grande mudança. Um contexto onde os desafios são grandes, onde é importante saber navegar em águas turbulentas e saber encontrar os caminhos. Onde é preciso saber estar disponível para a mudança positiva, sermos criativos, criarmos, morrermos, renascermos. Portanto, a questão da inovação, da criatividade, tudo isto são questões decisivas para que realmente a gente possa ter níveis maiores de satisfação, realização, etc. E, portanto, está em cima de um paradigma, esta questão do coaching, que é emergente, que é um paradigma onde eu diria que é um bocado esta visão de poder nas pessoas. Está claro que estamos ainda num paradigma dominante, que é um pouco de poder sobre as pessoas. E, portanto, nós somos muitas vezes treinados a como é que podemos ter, como é que podemos influenciar as outras pessoas, como é que nós podemos ensiná-las, portanto, de alguma forma, como é que nós podemos ter poder sobre as pessoas. E o nosso quadro, eu diria, é internacional, e não só. Portanto, este é um paradigma ancestral, não é? Que nos tem acompanhado e que está aí, e que tem os seus, e que nos trouxe até aqui. Na realidade, nós estamos a assistir, nas últimas décadas, aqui a um movimento de este despertar deste novo paradigma, que é um paradigma de poder nas pessoas. Há poder nas pessoas. E aí o coaching é uma das ferramentas que ajuda a libertar esse poder. Muito bem. Diana Abreu, nada melhor do que fechar esta primeira parte com a palavra que é fortíssima, que é o poder das pessoas, que no fundo é uma palavra tão forte e por vezes tão estranhamente utilizada, ou com alguma dúvida vamos utilizando, que é certo é que todos temos poder, isso é verdade. Nós voltamos já. Nosso convidado, o primeiro convidado de N-Coaching, um programa semanal a falar sobre coaching, as melhores práticas que se fazem em Portugal, Brasil e por aí fora também, mas principalmente entre Portugal e o Brasil. Voltamos já com o presidente da Associação Portuguesa de Coaching, Diana Abreu.